Vamos então para o nosso estudo do livro Reportagens de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, Psicografia do Chico. E nós vamos hoje para dois artigos, dois textos, o número 11, O Apelo Inesperado, e o número 12, A Cura Complexa. Então vamos lá, iniciando aqui para nós. O apelo inesperado. Espero nos ajude a vencer tão grande obstáculo, dizia uma inquieta senhora ao Firmino. Sua cooperação fraternal é a minha última esperança. Minha filha precisa de conselhos urgentes. Quem sabe estará a pobrezinha, perseguida de algozes das trevas, lembrava o interlocutor sorridente. Conheço casos dessa natureza, em que tudo não passava de simples influenciação de elementos inferiores. Estou disso convencida, mas não tenho mesmo qualquer dúvida. A menina sempre pautou seus atos pelo sincero desejo de acertar. Nunca desprezou o trabalho, nunca deu mostras de rebeldia. Agora, entretanto, parece obcecada por pensamentos indignos. Hoje mesmo solucionaremos o assunto, asseverava o doutrinador prestativo. Irei à sua casa logo à noite. Fique tranquila. Esses maninhos da sombra preparam ciladas a torto e a direito, mas haveremos de vencer o mal, dirigindo energias para o bem. Enquanto a senhora se despedia, evidenciando gestos desordenados de inquietude, outro cliente assomava à porta requisitando orientação. Firmino, exclamava atencioso, a situação de minha mulher continua desesperadora. Tenho a impressão de que ela permanece insensível a qualquer advertência. A obsessão empolga-lhe o sistema nervoso de maneira absoluta. Ainda ontem vi-me em situação vexatória, na polícia devido a sérias denúncias de vizinhos. Até quando suportarei esse martírio doméstico, meu bom amigo? Não poderia você ir até a nossa casa a fim de ministrar algum esclarecimento? O interpelado inclinou a fronte em sinal de assentimento e acrescentou: poderemos fazer à noite alguma doutrinação. Espere-me depois das 11 horas. Mal não havia se retirado o esposo aflito, um velho batia à porta em companhia de um rapaz renitente e preguiçoso. Admitido no interior, começou a desfiar o longo rosário de queixas comuns. Este meu filho, Sr. Firmino, de há muito vem sendo perseguido por entidades perturbadoras. Ninguém me disse, mas não se engana meu coração de pai. A princípio recorremos à medicina. Gastei o que pude batendo a consultórios e farmácias. Todavia, não colhi qualquer resultado animador. O rapaz continua fazendo loucuras sobre loucuras. Disseram-me que o senhor dá conselhos como ninguém, e venho apelar para a sua caridade. Por favor, veja se nos pode prodigalizar o benefício de uma orientação. O jovem mirava os interlocutores de soslaio, dando a entender mais peraltice que demência. Entretanto, o conselheiro, em vez de receitar-lhe um susto adequado, começou a dizer levianamente: é incontestável, o pobrezinho está obsediado. Não é de estranhar, visto que as influências maléficas povoam todos os lugares deste mundo. E rematava imprudente após longa pausa: você, meu filho, está envolvido nas perigosas malhas de perseguidores invisíveis, mas de amanhã em diante faremos serviços de auxílio a seu favor. Qualquer pessoa, nas suas condições, pode cometer os mais negros crimes. Não conhece os escândalos do noticiário comum? É a obra destruidora dos maus espíritos. Assassínios, suicídios, erros, paixões resumem a perigosa atuação dos seres diabólicos das sombras. O progenitor, embalado pela ideia de socorro gratuito, não ocultava a satisfação em largos sorrisos, enquanto o rapaz dissimulava gestos cínicos.
E era esse o feitio daquele ingênuo e bondoso Firmino da Conceição, premido pelas contínuas solicitações, abandonara a atividade profissional, passando a viver a expensas de 2 filhas, que definhavam nos trabalhos afanosos do bordado e da costura. Sempre vigilante no círculo das necessidades dos vizinhos e conhecidos, como que habituara à desordem do próprio lar. Ambas as moças sentiam-se à frente da maré invencível. As remunerações incertas mal chegavam para as despesas inadiáveis, e a velha esposa, quando os cobradores rondavam a porta, aguardava o marido pacientemente alegando em tom afável: "Ora, Firmino, essa situação precisa modificar-se. Nossas filhinhas parecem cansadíssimas. E seu emprego? Você não esperava colocar-se esse mês?" Sim, mas não podemos esquecer a tarefa. Os apelos são muitos e não posso desatender a essa boa gente que me procura. Imagine que presentemente estou a serviço espiritual para benefício de 22 famílias. Mas lembre-se igualmente de que é chefe desta casa e que não estamos isentos de responsabilidade familiar. Notando que a generosa companheira estava a ponto de irritar-se, o doutrinador afagava-lhe a fonte cismarenta e dava-se pressa em buscar meditações e leituras, acentuando: "Deixe-se de ideias tolas. Perdeu então a fé em Deus?" Meses e anos corriam para o abismo do tempo e Firmino era sempre o mesmo homem, determinado a satisfazer pedidos importunos e extravagantes. Diariamente entregava-se a demorados exercícios espirituais, a fim de multiplicar os valores positivos de sua doutrinação. Desenvolvera a visão psíquica, agora recebia apelos do visível e do invisível. Espíritos ociosos ou inquietos, deste e do outro lado da vida, procuravam-no incessantemente. Vendo-se em tal situação, julgou-se dono de vastos poderes e a vaidade não demorou a surgir como escarracho invasor. O nosso homem não admitia orientação estranha no seu modo de interpretar. Julgava-se detentor de dons infalíveis. Chegou, porém, a ocasião de ser abalado nas convicções profundas. Quando a família esgotava o enorme cálice de sofrimento, eis que uma noite, feita a oração habitual, Firmino é visitado por entidade desconhecida. Auréolas de luz cercavam-na inteiramente. Estampando amoroso sorriso, aproximou-se do velho doutrinador, que se ajoelhara e falou com bondade: "Venho da parte de Jesus fazer-te um apelo." Firmino, quase em êxtase, parecia esmagado de júbilo. Solicitação do Cristo? Quem não faria por atender imediatamente? Desde muitos anos empregava as menores possibilidades na solução dos problemas alheios. Certo, Jesus premiara-lhe a boa vontade, designando-lhe nova tarefa. Enquanto essas reflexões lhe vagavam na mente, o sábio mensageiro continuou: "Trata-se de pessoa que requer auxílio urgente, alguém que precisa do teu interesse efetivo e desvelada atenção. Não te negues a cooperar, meu amigo. Essa criatura aguarda a melhor intenção nos serviços comuns, mas há muito tempo internou-se pelos abismos da incompreensão. Jesus, porém, observa os discípulos generosos e sinceros, e jamais lhes faltará socorro celeste. O teu concurso é, todavia, indispensável. Esse irmão bem-amado permanece em perigo. Ervas daninhas lhe cresceram no campo espiritual, ameaçando as flores da esperança e os frutos da verdade. Viajor descuidado, apesar de bondoso, numerosas sereias tentam encantá-lo. O pobrezinho começou a dormir, mas é preciso arrancá-lo do sono. Ainda que seja necessário, submete-o a disciplinas, acorda-o a golpes de força, dada a hipótese de necessidade premente. Não o deixes a meio da estrada, longe de si mesmo.
Jesus confia em ti. Dize-lhe que o Mestre não deseja ver os seus serviços fraternos sujeitos à solução de continuidade, e sim que, acima de tudo, conserve o trabalho da própria iluminação. Não se interrompa a atividade carinhosa do irmão, mas não se ouvide tampouco a realidade do homem. Ensina-o a respeitar a beneficência de Deus, a clarear os próprios horizontes e a estruturar a personalidade do discípulo perfeito em si mesmo, a fim de que socorra os necessitados com as medidas da justiça e do amor. Jesus dissemina a caridade todos os dias nos mais ínfimos recantos do globo e espera que cada habitante do mundo lhe estenda os dons sublimes. Entretanto, essa caridade constrói, retifica, educa, eleva e redime. A bondade não endossa a preguiça, nem suprime o valor da necessidade de luta na evolução das almas. Vai, meu amigo, ainda é tempo. Corrige, amando a quem adormeceu inadvertidamente na estrada tentadora. O interpelado guardava profunda impressão. Debalde tentava localizar o necessitado nos escaninhos do pensamento. A quem se referia o emissário solícito? Alguns dos obsediados em estudo, habituado a fixar o exterior, lembrou repentinamente o irmão de nome Donato, que nascera sob o mesmo teto, velho companheiro de trabalho terrestre, o qual, apesar de generoso, nunca lhe aceitara os conselhos e pontos de vista. Penetrando-lhe a ideia recôndita, falou ainda o mensageiro. Refiro-me à única pessoa a quem deves e podes impor a necessária reforma espiritual, mesmo à custa de ásperas disciplinas. O doutrinador ergueu os olhos preocupados e interrogou. Trata-se do humano Donato? A entidade lúcida sorriu, entre a compaixão e a serenidade, e como quem necessita atirar o golpe a descoberto, depois de esgotados os recursos da delicadeza fraternal, acentuou com firmeza. Não, Firmino, ainda uma vez estás equivocado. A pessoa necessitada a que aludi és tu mesmo. O apelo de Jesus refere-se a ti. Humberto de Campos, então, deixa para nós essa primeira mensagem, né, que ela é um chamamento daqueles dos mais impactantes para nós, né, porque ele chama a nossa atenção desse apelo inesperado, que é o título do nosso programa, do nosso texto, né, bom dia, Dudu, que é o título aqui do nosso texto, e ele vai mostrando, né, toda essa disponibilidade, toda essa determinação que ele tem de pôr em prática, né, toda a filosofia que ele abraçou. Mas nós fizemos um estudo, né, nesses últimos dias que falava exatamente isso, né, que muitas vezes nós nos confundimos sobre o papel da doutrina. Ela é uma filosofia que ela trata especialmente do mundo espiritual. E não, ela é uma doutrina que chega para nós do mundo espiritual, tratando tanto da vida nessa outra dimensão, como também trazendo para nós orientações importantes do campo moral. Assim como as demais filosofias também acabam trazendo esse papel de promessas, né, com promessas sobre esse futuro feliz no mundo espiritual. E claro que vendo a vida que nós levamos aqui, que é uma vida bastante diferente daquela que vem com essa promessa de felicidade plena, de harmonia, da presença de Jesus, de presença de Deus e de todas essas entidades, é muito natural que nós voltemos os nossos olhos para o plano, para esse plano invisível, com a expectativa, né, do que virá a nosso favor, do que será que nós vamos
receber de benefícios quando retornarmos para esse mundo. Porém, a doutrina ela tem um papel muito diferente da nossa interpretação. Ela vem para nos trazer a consciência da nossa realidade espiritual, mas ao mesmo tempo vem mostrar para nós o papel importante que todos nós temos, né, na construção dessa nova pessoa que nós queremos ser, desse novo homem, né, que é mencionado no Evangelho, que eu acho que até é uma expressão bastante interessante, porém eu acho que é bastante injusta, né, com vocês meninas, de falar do novo homem e por que não da nova mulher, então da nova pessoa que nós desejamos ser. Então a doutrina ela vem mostrar para nós sobre o trabalho que nós temos que fazer no momento em que nós estamos aqui encarnados, sobre a consciência que nós devemos ter do trabalho que foi feito para a elaboração do nosso plano reencarnatório, e é aquilo que nós estudamos, conhecendo um pouco sobre o que aconteceu antes de uma encarnação, com toda a história do espírito, existências anteriores, o trabalho de orientação e de programação para a sua nova existência. E depois nós lemos sobre o que acontece com os espíritos quando eles retornam. E nós poucas vezes prestamos atenção sobre aquilo que acontece nesse intervalo que nós estamos aqui. Então é muito comum, e acaba sendo até talvez natural, pela nossa falta de compreensão, que nós vejamos o papel das religiões trazendo para nós a visão do mundo espiritual e não a visão do mundo terreno que nós vivemos. Essa mensagem, o apelo inesperado, trata exatamente disso, de fazer com que Firmino Conceição, que é esse personagem que nós encontramos aqui, que na verdade representa cada um de nós em maior ou em menor proporção, que nós estamos aqui vivendo essa ideia de olhar para o mundo espiritual, para esse mundo feliz que nós desejamos alcançar, sem prestarmos atenção em cada uma das tarefas que nós temos que cumprir aqui. No caso do Firmino, por exemplo, ele é aquele homem dedicado à tarefa de auxílio ao próximo, cumprindo o papel do Evangelho dentro da sua interpretação, porém acreditava que não tinha responsabilidades consigo mesmo, com sua família, com a sua vivência no mundo físico. Então ele vivia em função dessa ideia do Evangelho, que muitas vezes, né, quando nós estudamos, por exemplo, sobre a ideia da caridade, a caridade sempre é muito mais fácil de fazer para os outros, e não a caridade para nós mesmos ou para aqueles que estão próximos. Então essa mensagem que chega para nós nesse texto, ele na verdade é um alerta significativo para que nós que estamos vivendo esse aprendizado que a doutrina proporciona, ele tem na verdade o objetivo de trazer para nós o esclarecimento para que o trabalho que nós temos que realizar dentro da proposta reencarnatória que nós temos seja bem feito, cumprindo tudo aquilo que nos cabe, percebendo que sim, é muito prazeroso quando nós vivemos junto, né, a comunidade que nós abraçamos, de frequentar um ambiente onde tudo ali é bom, tudo ali é agradável, tudo ali tem uma proposta nobre, enquanto que a nossa vida cotidiana, que é aquela vida que muitas vezes acaba sendo cansativa, com cobranças, com frustrações, então não raras vezes nós preferimos abandonar essa visão da realidade e passamos a viver construindo essa vida futura, mas ainda no campo das ilusões. Porque essa vida futura só se torna concreta quando nós construímos no dia a dia o acesso a essa realidade. E não ficamos imaginando como será. No caso de Firmino Conceição, que nós vimos, imaginando, por exemplo, que ele desencarne e ele chega ao plano espiritual, imaginando que tudo aquilo que foi possível fazer
para construir a felicidade ele fez, auxiliando tantas e tantas famílias que ele tinha, ele se esqueceu daquilo que era o mais importante, do porquê estar encarnado, do porquê estar junto com aquela família e de quais eram as suas responsabilidades junto a esse pequeno grupo que ele integrou como sendo, nesse caso, o chefe da família, que é assim que se denominava naquela época, né? Os homens como sendo os chefes da família, os mantenedores das famílias, porém, nesse caso ele acabava negligenciando, vendo ali o sacrifício das filhas, vendo ali a esposa, muitas vezes, na sua visão, ele tinha assim braço, ele era médium. Então ele era médium, trabalhava ali na assistência, nas orientações e tudo mais, porém, né, essa visão da mediunidade que ele tinha era exatamente aquela visão de olhar para o mundo espiritual sem olhar para a sua própria volta, sem olhar a sua volta dentro da sua realidade. Então, esse chamamento... pois é, Marion, a gente vê muito isso, né? Nós temos aqueles exemplos, né, que viveram em função desse compromisso, dessa missão, são espíritos que se doaram por essa causa, embora tenham cumprido ali todos os seus compromissos. A grande maioria de nós vem com essa responsabilidade de cuidar de si mesmo, no sentido de trabalhar-se interiormente para melhorar os seus valores, modificar ali a sua forma de ver o mundo, o seu entendimento a respeito dessa realidade que o envolve, e também no compromisso que ele tem com as pessoas mais próximas. Porque a partir do momento em que ele reencarna e ele acaba construindo uma família, essa família ela deve ser absolutamente a sua prioridade. E no caso dele não, ele colocou como prioridade a missão que ele acreditava ter. A missão que ele pensava ser ali a sua prioridade, de se dedicar em função do auxílio aos outros e não olhar para o auxílio para dentro de casa. Então não são poucas as histórias que contam que nós gostaríamos realmente de ficar ali o tempo todo em contato com aquelas pessoas, com aquele grupo, dedicando ali horas e mais horas do nosso dia, vivendo muitas vezes exclusivamente em função desse trabalho. E isso para nós é muito prazeroso, mas é muito importante que esse entendimento que nós temos, e eu já vi isso dentro da Igreja Católica, já vi isso dentro da Igreja Evangélica, já vi isso no meio espírita, muitas vezes até a gente acaba até se esquecendo da nossa própria responsabilidade, em que nós nos dedicamos a essa causa e nos esquecemos daquilo que é o principal. Em que nós temos que encontrar sempre aquele equilíbrio de fazer o trabalho que nos cabe dentro dessa tarefa que nós abraçamos, que é o caso, por exemplo, do trabalho de estudos, dos trabalhos sociais, dos trabalhos internos de uma instituição onde nós nos vinculamos, mas a prioridade é sempre ali. É o nosso lar, é o nosso berço, é o ambiente onde nós vivemos, junto às pessoas com quem nós convivemos. Então, como essa realidade nem sempre é aquilo que nós gostaríamos, nós acabamos projetando, até mesmo quase que inconscientemente, projetando para esse mundo espiritual, para esse mundo que nós gostaríamos de viver, projetamos para lá a nossa realidade e esquecemos das nossas responsabilidades. Então essa história conta para nós desse espírito que veio conversar com esse trabalhador para que ele não esquecesse do seu papel principal, que nós vimos aqui nas citações que foram apresentadas, nas condições em que ele estava, né? Por exemplo, quando coloca: meses e anos corriam para o abismo do tempo e Firmino era sempre o mesmo homem, determinado a satisfazer pedidos importunos e extravagantes. Colocava também aqui o momento em que chegou esse espírito. Trata-se de pessoa que requer auxílio urgente, alguém que precisa do seu interesse afetivo e desvelada atenção. Chamando a atenção dele, né? Por exemplo, esse irmão bem-amado permanece em perigo,
Ervas daninhas lhe cresceram no campo espiritual, ameaçando as flores da esperança e os frutos da verdade. Viajor descuidado, apesar de bondoso, numerosas sereias tentam encantá-lo. Então o pobrezinho começou a dormir, mas é preciso arrancá-lo do sono. Ainda que seja necessário submete-o a disciplinas, acorda-o a golpes de força, dada a hipótese da necessidade premente. Então aqui, chamamento é exatamente para que ele olhe para si mesmo. Ensina-o a respeitar a beneficência de Deus, a clarear os próprios horizontes e estruturar a personalidade do discípulo perfeito em si mesmo, a fim de que socorra os necessitados com medidas de justiça e amor. Então, o chamamento aqui para que ele passe a olhar para a importância dele estar encarnado, vivendo a sua vida, junto à sua família, junto às suas responsabilidades. Porque não são as raras vezes que nós vemos depoimentos de espíritos envolvidos com tarefas religiosas de um modo geral, em que se dedicaram com toda a intensidade a essa tarefa missionária a que se dedicavam, sem esquecer do dia a dia, daquilo que era o mais importante, que era ele fazer aquele trabalho de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de compromissos assumidos com aqueles que caminham com ele no mesmo curso, a sua família, as pessoas próximas. Então, essa caridade com os outros, muitas vezes acaba nos distanciando da necessidade da caridade conosco mesmo. Então, a vida, ela continua acontecendo. A nossa vida, ela continua exigindo a nossa atenção, para que ela siga de uma forma equilibrada, de uma forma produtiva e proveitosa para todos nós. Então, encontrar o equilíbrio entre aquilo que nós esperamos encontrar no futuro e, ao mesmo tempo, trabalhar para que essa construção aconteça para nos trazer realmente esse futuro, é uma necessidade que nós temos. Nós temos acompanhado nos estudos as histórias, que falam dos espíritos que estão sempre ali com necessidades reencarnatórias, depois de uma existência anterior ali com equívocos, com dificuldades. Vemos aqueles espíritos que passam tanto tempo no plano espiritual, numa condição de sofrimento, e vemos depois também toda a mobilização que acontece para que eles comecem uma nova reencarnação. Exatamente para que eles possam se aprimorar, se fortalecer, resgatar ali aquele passado que muitas vezes trouxe tanto sofrimento para ele e para outras pessoas. Então, quando ele está aqui, no mundo físico, o seu trabalho é exatamente esse, o trabalho de reconstrução. Só que não sempre acabamos vendo, muitas vezes, quase que uma condição de fuga, em que ele prefere continuar vivendo essa expectativa de um futuro diferente daquele que ele está vivendo, porque ele não consegue ser feliz do modo como ele gostaria, sendo que, na verdade, estar encarnado enfrentando os desafios é realmente o seu maior compromisso. Então é um alerta para todos nós, para olharmos para as nossas responsabilidades e compromissos e trabalharmos intensamente, porque estarmos aqui mais uma vez é um grande privilégio que nós temos, apesar das dificuldades e desafios que nós enfrentamos. E tudo que acontece hoje foi elaborado e programado com muito cuidado, com muita atenção, para que a gente estivesse aqui agora nesse momento. E não ficássemos projetando para um futuro que talvez nem venha, porque é o que nós esperamos. Por isso, nós não vivemos em função dessa construção, nós ficamos cada vez distante, cada vez mais distante dele. Então, olharmos para o nosso dia a dia e para as nossas responsabilidades, essa que é o alerta que nós recebemos com essa reportagem que Humberto de Campos apresenta para todos nós. Mami colocou, construímos um mundo melhor, vivendo melhor, com os nossos hoje, Pois é. Passei por isso em Lusiana, e pior, que era sozinho, mas difícil. Tudo na nossa caminhada se faz necessário o equilíbrio. Então encontrarmos sempre o equilíbrio, a dedicação
A devoção, aquela causa que nós tanto amamos, mas ao mesmo tempo a maior causa é exatamente ali o fato de nós estarmos aqui no nosso mundo vivendo da melhor forma possível. Então essa é a mensagem que é trazida para nós por Humberto de Campos nesse primeiro ponto. Então aqui, como foi colocado no final, a pessoa necessitada que aludir és tu mesmo. O apelo de Jesus refere-se a ti. Né? Então, a necessária reforma espiritual, mesmo à custa de disciplinas ásperas. Então, saber falar o não de um lado, para que ele possa se dedicar ao seu presente. Então, a doutrina tem exatamente esse objetivo, de trazer para nós ali o entendimento do presente, nem do passado, onde nós ficamos muitas vezes presos em sofrimento, e nem do futuro, onde nós criamos ilusões, nos esquecendo do presente, que é onde tudo realmente acontece. Tem uma passagem de John Lennon, que ele diz assim que a vida é o que acontece enquanto nós fazemos planos. Então, enquanto nós fazemos planos e esquecemos da nossa vida, esses planos são infrutíferos. Porque para que possa gerar frutos no futuro, a plantação, as sementes têm que ser lançadas, o adubo tem que ser preparado, a terra tem que ser cuidada, e é isso que nós fazemos no nosso dia a dia. Então fica aqui a mensagem, a história sobre Firmino Conceição, nosso personagem, trazendo esse alerta importante para todos nós, que sim, a doação é muito importante, mas não nos esqueçamos da nossa responsabilidade no nosso dia a dia. A próxima mensagem para nós traz aqui o título A Cura Complexa. Então vamos a ela, trazendo aqui para nós mais uma reflexão. Aquele lar fundamentado em bases sólidas de amor e de trabalho, desde algum tempo parecia invadido por tempestades incessantes de dor. Feliciano Azevedo, na idade madura, era iniciado nos mistérios da lágrima, envolvido em terríveis tormentas de ventura. A filha amorosa, que resumia as esperanças paternas, perdera o equilíbrio mental logo após um curso escolar brilhante, assim anulando alegres expectativas familiares. A esposa sensível baixara ao hospital, com a saúde abalada para sempre. Desarvorado, qual viajante cujo barco vai impelido pelas ondas revoltas, antevendo os momentos do naufrágio cruel, Feliciano agarrava-se à fé em Deus, em supremo desespero do coração. As economias fartas de outro tempo dissiparam-se em poucos meses. Agora, dividia as horas entre o hospital e o manicômio. Os empréstimos asfixiavam-no. Quando a situação assumia aspectos ainda mais graves, eis que surge inesperadamente um amigo aconselhando. Ora, Feliciano, por que não tenta o espiritismo? É possível que o caso da jovem seja simples obsessão. Os benfeitores do além, quando podem, costumam ligar-nos o coração ignorante com a fonte infinita das bênçãos. Experimente. Feliciano ponderou a advertência amiga e deliberou atender sem delonga. Na noite desse mesmo dia, foi à casa da família Macedo, que mantinha um grupo espiritista muito íntimo. Recebido com muita simpatia pela sinceridade de suas expressões, ouviu por intermédio de jovem sensitiva a palavra de generoso amigo da espiritualidade, que lhe falou mais ou menos nesses termos. Meu irmão, não ouvides a coragem, não esqueça a coragem para o êxito necessário. A passagem pela terra pode ser um aprendizado angustioso, mas é parte da nossa marcha para a sabedoria infinita. No curso dos maiores infortúnios, lembra que Deus é Pai bondoso e justo. O caso da tua filhinha procede de tenaz perseguição do plano invisível. Irmão nosso, perturbado e cego, há lançado amarguras na tua estrada dos tempos que correm.
Não desesperes, porém. É razoável que a justiça trabalhe enquanto houver necessidade de reparações. Contribuiremos para que se aclarem os horizontes. Esforça-te, pois, conosco atendendo à providência divina. Aquelas palavras pronunciadas com imensa ternura lhe balsamizaram o coração entristecido. Tinha a impressão de que emergia o espírito sequioso em fonte cristalina, ardentemente esperada no deserto da sua angústia. Os amigos presentes incumbiram-se de lhe consolidar as esperanças. O chefe da casa relatou a difícil experiência doméstica em que se valera do socorro espiritista. Cada companheiro trouxe à baila o seu caso pessoal, revelando a existência do auxílio oriundo das mãos intangíveis dos desencarnados. Feliciano exultava. Pela primeira vez, depois de longos e laboriosos tempos de luta, dormiu sossegadamente, empolgado por singulares pensamentos de paz. Os Macedos, aliando-se à boa vontade de outros irmãos, começaram a prolongada série de reuniões íntimas destinadas ao esclarecimento do infortunado obsessor, consagrando nesse mistério as suas melhores energias. 3 vezes por semana reuniam-se os benfeitores encarnados. O pai e esposo aflito mantinha-se firme na sua fé, presente a todos os trabalhos. O irmão perturbado mal se pronunciava a prece inicial, incorporava-se prestemente, apossando-se por completo do aparelho mediúnico. Bertoldo, o diretor da reduzida assembleia, falava-lhe com sincera dedicação fraternal, e contudo o infeliz parecia aferrado a sinistros propósitos. Este homem é um criminoso, apontava o Feliciano com sarcasmo. Em outro tempo destruiu-me o lar, escarnecendo das minhas sagradas aspirações familiares. Companheiro desleal e ingrato, esqueceu a mão amiga que o erguera da miserável condição de servo ínfimo. E com lágrimas de ódio continuava depois de mordentes acusações. Malvado, monstro, seguirei no teu encalço onde quer que te escondas. Mas, meu irmão, replicava o orientador bondosamente, quem de nós outros estará sem erros? Todos procedemos de um passado sombrio e delituoso. Na longa jornada por trás de nossos passos, há rios de lama e sangue que precisamos purificar com a tolerância recíproca. Comecemos novo dia de fraternidade. Deus, que é Pai e Senhor Supremo do Universo, renova incessantemente as nossas oportunidades de serviço e edificação. Se Deus atende assim, que razão nos assiste para eternizar a vingança nos caminhos da vida? Esquece o mal, meu amigo. Contempla o nosso Feliciano humilhado, torturado, vencido. Não te doerá vê-lo assim, de cabelos nevados prematuramente? Que prazer poderás sentir martirizando uma pobre mãe no hospital e uma criança no manicômio? Sejam quais forem as tuas mágoas de existências anteriores, ouvida o mal e perdoa. O diretor amorável dizia essas palavras de olhos molhados, convencido de que esclarecer não é ordenar, e que doutrinar não significa impor violentamente. Aquele generoso Bertoldo não ignorava a extensão das misérias nas experiências humanas, sabia conjugar os próprios conhecimentos, ofertando-os ao próximo como ramalhetes de flores luminosas. O perseguidor chorava entre o ódio e o desespero, e a reunião terminava sempre num mar de emoções reconfortantes e profundos ensinamentos, porque os companheiros ali se uniam, antes de tudo, nos elos caridosos da humildade e do amor. Ao fim de alguns meses, o infeliz cedia terreno, demonstrando-se transformado à luz do Evangelho do Cristo,
não pelas palavras ouvidas, mas pela vibração do sentimento coletivo. Em breve, a esposa e a filha, convalescentes, regressavam ao ambiente doméstico. A pequena família não podia traduzir um intenso júbilo. Trazidas igualmente aos trabalhos espirituais, mãe e filha pareciam banhadas por ondas reconfortantes de energia nova. O antigo obsessor convertera-se em benfeitor solícito. A tranquilidade agora revelava maravilhoso conteúdo de fé e alegria. Decorridos 6 meses sobre a nova situação, eis que o lar de Feliciano parece envolvido em novas tormentas. A precariedade de recursos financeiros levara o chefe da casa a experimentar diversos labores sem resultados favoráveis. Todos os objetos valiosos foram levados às casas de penhor e, por fim, após difícil experiência, numa oficina de acessórios, Feliciano cai no leito desolado e paralítico. Em vão recorre a filha a relações prestigiosas em busca de colocação condigna. Todas as portas se apresentam impenetráveis. Nos concursos a que compareceu, esperançosa, era invariavelmente mal classificada. Diariamente, à noitinha, voltava à casa desanimada, pernas trôpegas e olhos inchados de chorar. Enquanto isso, a progenitora precisava agarrar-se à máquina de costura para que lhes não faltasse o pão cotidiano. A pequena família começou a peregrinar de rua em rua pela carência de dinheiro com que pagar o aluguel da casa. A esse tempo, Feliciano voltou ao país sombrio do desespero. Os generosos irmãos na fé buscavam-lhe a companhia semanalmente, reunindo-se em preces no seu aposento de dor. Por maior que fosse, porém, o carinho fraterno, o enfermo não mais se livrou de angustioso abatimento. Os pensamentos lhe erravam pesadamente, da queixa incessante para o desalento sem limites. Por que motivo lhe fora reservado um cálice tão amargo? Não aceitara a fé? Não se esclarecera o obsessor terrível? Assim se mantinha ele mergulhado no mar de inquirições dolorosas. Após 2 anos pesados de infortúnio, valeu-se do momento em que se reuniam os amigos, no quarto estreito, para indagar ao sábio instrutor espiritual a causa dos longos padecimentos. O benfeitor invisível, procedendo delicadamente, à maneira de alguém que, embora percebendo uma ferida, não lhe acusa a existência, esclareceu com intimidade e doçura. Não percas a coragem, meu amigo. A fonte das bênçãos divinas não estanca a distribuição dos benefícios. Resigna-te na dor, como quem lhe conhece as utilidades sublimes. O catre do sofrimento é um barco de salvação nas tempestades do mundo, para o crente identificado com a própria fé. Usa a proteção como termômetro, a provação como termômetro da confiança em Deus e não desanimes. O doente estava comovido, mas não satisfeito. Incapaz de perceber a sutileza fraternal do comunicante, voltou a considerar. Agradeço as vossas palavras generosas, mas não me posso furtar a dúvidas amargosas. Não era o sofrimento de minha família um simples caso de obsessão? Não trabalhamos meses a fio a fim de esclarecer o irmão perturbado? Não se tornou ele nosso amigo e colaborador? Todavia tenho mesmo a impressão de que nossos tormentos se agravaram pesadamente. Minha mulher saiu do hospital para internar-se na miséria mais dura. Minha filha regressou do hospício para transformar-se em pedinte sem esperança. Engasgado de pranto, fez longa pausa e continuou a dizer: como chegar a uma conclusão aceitável? Não estamos curados da obsessão, meu amigo? O benfeitor espiritual, incorporado na jovem médium,
levantou-se e, denunciando a imensa sabedoria que lhe brilhava na alma, acentuou depois de afagar o doente com um gesto de amor. Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carreou o cimento divino para o seu coração. Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se está curado da obsessão, ainda não saudastes as próprias dívidas. Foi então que o enfermo revelou um novo brilho no olhar, e enquanto os companheiros choravam de alegria com profundo ensinamento, Feliciano Azevedo beijou a mão que o sábio mentor lhe oferecia e baixou humildemente a cabeça. Bom, aqui a gente tem, né, os desafios, né, que esse irmão sofreu, assim como tantos e tantos dentre nós temos ali as nossas próprias provações, os nossos próprios desafios. E aqui nós temos, né, um testemunho de fé que surge para nós aqui de uma forma bastante sensível, né, trazendo para nós aqui uma comoção de ver, né, as dificuldades que esse espírito, esse encarnado acaba aqui vivendo. E para nós acaba sendo também, mostrando que nesse caso nós tivemos aqui então esse espírito benfeitor presente, trazendo os esclarecimentos, né? Mostrando para ele ali os caminhos que precisam ser seguidos desde o início, começando pela obsessão, vindo ali pelo trabalho que era feito, pela orientação que ele recebia. Mas aqui a dúvida permanece, porque ainda surgem essas provações difíceis porque eles passam. Não apenas ele, mas também a família. Aqui no final ele coloca, só para a gente poder reforçar, mas antes, né, só para a gente lembrar, a mãe me colocou, né, ainda somos ingratos e não percebemos a ação do alto. Né? A Andrea colocou, né, creio que eu estava igual a ele, em meio a tantas desgraças. Né? É difícil manter a fé e a crença em dias melhores. Né? Depois dessa eu não posso falar nada. Né? A gente sempre tem, né, Andrea? Por isso que a gente fala em fé. Né? A fé para nós ela é aquele sentimento em que nós confiamos, em que nós acreditamos que a assistência não nos falta. E nós vivemos em função dessa fé, e principalmente porque ela é construída baseada na nossa razão. Quando nós passamos a compreender a relação que nós encarnados temos com o mundo espiritual, essa relação de afeto que nós temos com esses amigos invisíveis, que nos acompanham, que nos orientam, que nos intuem e que nos dão a assistência de que nós precisamos. Mas ao mesmo tempo também nós somos esclarecidos que a luta tem que ser nossa. São lutas que para nós são aprendizados importantes, baseados nas necessidades que nós temos. Necessidades que chegam do passado, daquilo que nós vivenciamos anteriormente, das imperfeições que nós ainda trazemos, e que muitas vezes ali é necessário uma experiência um tanto quanto rigorosa para despertar em nós realmente os verdadeiros valores. Mas mesmo assim, apesar dessas lutas diárias, a assistência não nos falta. Então quando nós lemos textos que trazem para nós, que revelam para nós essa relação que nós temos com o mundo espiritual, de tantos e tantos amigos, de familiares, de companheiros de jornada do passado e desse nosso presente, porém em plano diferente, vão aqui sempre nos fortalecendo nessa nossa caminhada. No caso dele, que acaba sendo, vamos dizer, vítima da própria história, né? Ele coloca para nós assim, por exemplo, a orientação do benfeitor, diz assim: Feliciano, é verdade que tens sofrido muito, mas não esqueças que os amigos encarnados e desencarnados te ofereceram andaimes. As dificuldades e padecimentos te proporcionaram pedras. A fé carreou o cimento divino
para o teu coração. Entretanto, a construção é tua. Nunca reclames ante a justiça de Deus, porque se estás curado da obsessão, ainda não saudaste as próprias dívidas. Aqui então, quando ele fala sobre a justiça de Deus, talvez seja essa a parte mais difícil para nós compreendermos, porque essa justiça ela vai acontecendo sem que nós tenhamos um entendimento do porquê dela estar presente. Vocês se lembram, né, que eu comentei que, recebendo orientação de espíritos amigos, eu perguntava, mas não seria mais fácil se nós entendêssemos a causa das dificuldades que nós enfrentamos? Porque assim pelo menos a gente saberia por que a gente está nessa luta. E aí o espírito amigo disse para nós, né, que primeiro, doutrinariamente, a gente já tem esse entendimento, que o esquecimento do passado nos permite ter a liberdade de agir na construção da nossa trajetória, sem as amarras do passado, sem as culpas e medos do passado. Basta que nós tenhamos a determinação de continuar trabalhando constantemente. Mas esse espírito, então, perguntando se não seria mais fácil, se nós soubéssemos, e ele dizia assim, muitas vezes o meu filho, ele usava essa expressão, muitas vezes o meu filho não gostaria de esquecer coisas, experiências vividas recentemente. Imagina se as lembranças do passado voltassem à tona, a avalanche de dor e sofrimento que ela causaria. Então, quando nós estudamos a doutrina e nós passamos a entender que essa justiça ela é perfeita em sua natureza por ser divina e que ela nos oferece exatamente aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, essa certeza, essa convicção nos fortalece. Então nós sabemos que aquilo que nos afeta, aquilo que nos atinge, é, na verdade, o reencontro com a nossa própria história. Porque ninguém sofre sem merecimento, ou melhor, ninguém passa por um desafio sem a necessidade. E, portanto, nós não podemos imaginar que nós somos infelizes porque fomos esquecidos. Então, ao construirmos esse raciocínio, a partir desse entendimento da base que nós recebemos, que a doutrina espírita nos oferece pelo esclarecimento sobre essas leis, então não é porque a doutrina disse que nós temos que nos conformar, é porque ela mostra para nós que nós temos uma história, e essa história então ela vai sempre nos dando a oportunidade dos acertos, das conquistas, do aprendizado. Então, enfrentarmos esses desafios é para nós ali uma oportunidade de nos equilibrarmos perante essas leis que nós mesmos violamos. Mas no mundo hoje nós encontramos uma dificuldade muito grande, porque nós vemos as dificuldades do momento, mas não entendemos a causa. E imaginemos aqueles que sequer compreendem que tem uma história passada, que essas causas podem ser do seu passado, que eles ignoram absolutamente e se veem apenas diante das dificuldades sem saber porquê. Quando nós aprendemos então sobre a lei de causa e efeito, nós sabemos que inicialmente essa justiça está se fazendo presente. Justiça presente. Então, não existe injustiça. Nós temos que pensar na justiça. Nós entendemos a lei de causa e efeito, que se isso que nós vivemos hoje é o efeito, nós temos uma causa. E segundo, que nunca nos falta a caridade da assistência. Então, por mais difícil que seja a nossa luta, manter esse equilíbrio, não nos rebelarmos perante essa justiça que nos oferece essa oportunidade, é para nós aqui o nosso maior aprendizado. Então, meus amigos, é importante para nós, né, como ele colocou aqui no próprio título do nosso texto, a cura complexa. Então, aqui embaixo, no final, nós temos aqui que a ideia de Feliciano Azevedo era exatamente a obsessão. O foco dele era, mas a obsessão não foi resolvida,
Sim, a obsessão foi resolvida, mas ainda não saldaste as próprias dívidas. Então, confiarmos nessa justiça, confiarmos nesse amor, é aquilo que nos faz alcançar o sucesso que nós tanto desejamos, quando nós nos preparamos para chegar aqui no nosso mundo. Então, toda aquela história que nós elaboramos sobre o caminho que nós vamos percorrer, dos desafios, do aprendizado, da assistência, tudo isso nós tínhamos ciência antes da nossa chegada aqui no mundo. E hoje nós estamos aqui agora vivendo esse presente. Se antes nós planejávamos como seria a nossa trajetória, hoje nós estamos cumprindo essa trajetória. E no futuro nós veremos como foi a nossa jornada. Então primeiro nós planejamos, depois nós executamos e depois nós fazemos um balanço. Então a luta existe, não tenhamos dúvida, em várias áreas da nossa existência. Mas a conquista também faz parte desse planejamento, faz parte desse projeto. Então trabalhemos com confiança, trabalhemos com fé, que sim, exige de nós um esforço significativo, mas não percamos a confiança, que é sempre aquilo que vai nos sustentar diante desses desafios. A Angelina colocou, né, a cada provação cumprida, devemos pedir a Deus para continuar executando a fé, exercitando a fé com a razão, né, para sermos seres melhores, né. Então, é esse chamamento para nós de termos essa confiança. Primeiro, de trabalharmos perante, né, a primeira mensagem, trabalharmos aqui diante das nossas responsabilidades, do nosso mundo concreto, desse mundo real que nós vivemos. Depois, municiarmos-nos de coragem, esperança e convicção para enfrentarmos esses desafios. São duas mensagens que não são tão alegres como nós vimos em outras mensagens, ou tão interessantes, porque elas tocam diretamente naquilo que é o mais real para todos nós, que é a nossa vida presente, os desafios que nós enfrentamos. Então não desanimemos. Sigamos com confiança, porque isso tudo foi planejado e endossado por nós. E no futuro teremos o prazer de olhar para trás e perceber que essas experiências foram vencidas. Nós temos essa convicção. Então, colocar em prática isso é o mais importante para todos nós. André colocou, né, como sempre estamos procurando os erros nos outros, né, e nunca em nós mesmos. Então, ao olharmos, né, sabemos que sim, nós somos imperfeitos, mas estamos em busca da perfeição. E essa experiência que nós estamos vivendo hoje, cada um dentro da sua característica, é parte dessa construção. Então imaginemos, né, no mundo espiritual, olharmos para trás e percebemos que conseguimos lutar, conseguimos enfrentar cada um dos momentos que foram apresentados para nós. O mundo das máscaras, né, Brasa? A realidade é sempre difícil, mas é hora da gente começar a usar a nossa própria face, a verdadeira face do Espírito, a nossa verdadeira face. Então é isso, meus amigos. 2 lições para nós hoje. Reflitamos